Agora eu quero saber o seguinte, como é que você cuida do seu coração? Importantíssimo. Alimentação saudável? Prática de atividades físicas regulares? Tudo isso é importante para diminuir os riscos do infarto. Mas, além disso, é muito importante conhecer o seu histórico familiar e compreender que as dores que podem acompanhar um problema cardíaco nem sempre são as que a gente já conhece. O sintoma pode vir diferentão e você não suspeitar que está tendo infarto. A gente vai saber mais no nosso quadro Saúde Preventiva de hoje. Eu mesma saí para investigar essa história. Olha aí. O coração é um dos músculos mais importantes para o funcionamento do organismo. Ele bombeia o sangue e faz a distribuição dele para todo o corpo. As veias e artérias são os caminhos por onde esse sangue passa. E o entupimento delas pode provocar a morte. É o que chamamos de infarto. Com a palavra, o doutor. O que é um infarto, né? É um paciente que já tem uma placa de gordura na artéria do seu coração, que ele não sabe, porque essa placa não necessariamente precisa ser uma placa de gordura grande. E essa placa de gordura, em questão de segundos, ela se instabiliza. O que é instabilizar? Ela se rompe. E quando ela se rompe, forma um coágulo em cima dessa placa de gordura, que obstrui completamente a artéria. Então o sangue não passa mais para essa artéria e isso gera uma necrose, uma morte do músculo cardíaco que é irrigado por essa artéria. Agora, essa placa de gordura, ela vem da alimentação? Não, aí é o grande engano. Claro que uma pessoa que se alimenta extremamente mal, extremamente sedentária, isso é um fator de risco formar a placa de gordura. Porém, os principais fatores são colesterol alto, e na maioria dos pacientes esse colesterol não vem do que a gente come, é um colesterol que o nosso fígado fabrica. Só para você ter uma ideia, que a maioria das pessoas não sabe, 85% do nosso colesterol é o nosso fígado que fabrica, independente dos nossos hábitos. Então esse é o colesterol que é o mais perigoso, porque muita gente tem o que a gente chama de hipercolesterolemia familiar. Então são pessoas que desde jovem têm o colesterol muito alto, e mesmo com hábitos saudáveis, né? Outro fator de risco é o tabagismo, a diabetes, a hipertensão, o estresse. Então esses são, e o histórico familiar. O Instituto Nacional de Cardiologia aponta que o número de infartos no país aumentou mais de 150% nos últimos 14 anos. Matou mais de 7.300.000 pessoas entre 2017 e 2021. Jovens, atletas, homens, mulheres, idosos, adultos, ninguém está livre de sofrer um infarto. Mas as causas entre esses grupos é que podem variar. A Vivina, por exemplo, teve um infarto aos 35 anos. O histórico familiar e a hipertensão foram determinantes. E foi o sintoma mais conhecido do infarto que agilizou o atendimento no pronto-socorro. Eu tive um pouco de sorte, no sentido de que eu senti uma dor no peito, e estava muito claramente no peito, porque os médicos nem iriam olhar naquele momento se eu estava tendo um infarto, né? Me disseram isso depois. Mas muita gente fala que, em vez de você sentir dor no peito, os médicos mesmo me falaram que muitas pessoas sentem dor no estômago ou dor nas costas. Então você sente dor em lugares diferentes, não só no peito, né? Só que acompanhado dessa dor muito forte, vem um mal-estar muito grande. Você transpira muito, muito, e é um mal-estar que vai só aumentando. Verdade, Vivina. Existem dores atípicas quando o infarto está acontecendo. O paciente pode estar infartando com uma dor na boca do estômago. E isso, eu já conheço vários pacientes que assim já estiveram, às vezes, num pronto atendimento por uma dor no estômago, é liberado e morre em casa, porque aquela dor no estômago já era a manifestação clínica do infarto, né? Pode ter uma dor, às vezes, do lado, nas costas, no braço direito. Então são manifestações atípicas. Essas manifestações atípicas são mais comuns em mulher, idoso e nos diabéticos. Recentemente, uma atleta passou por isso. O personal trainer Danilo Campos, de 31 anos, morreu de infarto em Ponta Grossa, no Paraná, no dia 30 de dezembro. Faleceu em casa, depois de ser liberado pelo hospital, ao se queixar de dor no estômago. Mas o que faz uma atleta morrer do coração? Primeiro, a gente tem que ver que normalmente esses pacientes devem ter um histórico na família de infarto ou de morte súbita precoce, né?
Outra coisa que tem que ser investigada é a questão do colesterol, a hipercolesterolemia. Eu já tive paciente de 26 anos que teve que fazer cirurgia cardíaca para botar a ponte de safena e mamária, porque tinha um histórico muito grande na família. O que hoje em dia a gente vê que está sendo um abuso nesses atletas é o uso indiscriminado, né, de hormônios, principalmente testosterona. Essas medicações ela aumenta muito o colesterol e isso predispõe a formar de forma muito mais precoce as placas de gordura, e esses hormônios predispõem a formar trombos, coágulos que obstruem as artérias. E se ninguém está livre de ter essa intercorrência, quando então devemos começar a investigar, doutor? É importante a partir dos 20 anos. Você precisa medir sua pressão, você precisa dosar seu colesterol e medir sua glicemia. Tá? Então, desde jovem, a gente tem que ter esses cuidados. A mulher, isso é mais fácil, porque a mulher já está acostumada desde muito cedo a ir na ginecologista, onde ela faz um exame físico, colhe um exame de sangue. O grande problema são os homens, porque não sentindo nada, é questão de cultura, não tem o hábito de ir ao médico para fazer uma avaliação, e esses pacientes, infelizmente, vão ter a manifestação ali com 40 e poucos, 50 anos. Olha, você cuida desse coração, que tem muita gente boa aí dentro dele, não tem não? Meu coração só tem gente linda aqui, eu tenho que cuidar dele direitinho. Então essa aqui é a nossa dica para você.